Olá, tudo bem com vocês? Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras de São Paulo, tudo bem? Eu espero que sim. Apesar de tudo, eu espero que sim. E neste vídeo eu quero falar sobre o treineiro, o Rogério Ceni, né? Que ou é um mentiroso, ou é um incompetente, ou ele é uma coisa e a outra coisa ao mesmo tempo também. Além de muitas outras coisas, né? Ele pode ser também, aí fica para você um mau caráter, ele pode ser um xenófobo, ele pode ser um monte de outras coisas também. No que ganha legitimidade a sua leitura de que ele pode ser isso, aquilo, aquilo lá? O comportamento dele. As falas dele, sobretudo, o comportamento não somente de escalar jogador, de escolher jogadores para colocar em campo, mas também, né? Mas também as entrevistas coletivas dele. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo aqui com vocês, né? Eu só queria pedir autorização antes disso para falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né, gente? Mundialmente conhecida, e que tem a dignidade de patrocinar não somente equipes como Liverpool e Barcelona, mas competições como a Série C do futebol brasileiro. Que vai tratar você de fato como um consumidor, que você aí não somente como mero apostador de quem a casa de aposta quer apenas tirar o seu dinheiro. Então, se você realmente é um apostador, pense nisso. Por que ir sempre na mesma casa de aposta? Por que não mudar? Então, caso, por que não ir naquela que é a mais confiável do mundo, segundo o que se pensa da 1xBet lá na Europa? Aproveite. Use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, cadastre-se na 1xBet, depois volte aqui, pega o código promocional OXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas também para notificar para eles que vale a pena investir nesse canal. Aproveite. E faça a sua postinha aí na finalização do Campeonato Brasileiro da rodada, né? Tem hoje o Palmeiras vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense, no Antônio Scioli, jogo complicado. Para as duas equipes, tá? E também o Santos vai jogar contra o Juventude. Meu palpite? Menos de 2 gols vão sair, vai sair no primeiro tempo, hein? Dessa partida do Santos contra o Juventude. E para mim, no outro jogo, eu colocarei para vocês simplesmente que ambas marcam. É isso mesmo. É a minha dica aí, né? Mas fica à vontade para você apostar. Agora usa o link que tá na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, você cadastra lá. De quebra você vai dar uma força aqui para esse canal. Mas eu já me cadastrei usando o seu link. Então, se você realmente for apostar nesses jogos e em outros jogos, use e abuse de apostar pelo 1xBet, que aí você também vai notificar para eles que vale a pena investir nesse canal. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado. Falando agora, então, sobre aquele que não quer evoluir na carreira, que é o Rogério Ceni, né? É muito difícil defender o Rogério Ceni. Você sabe, a minha posição de analista, pela minha posição, como é complicado para eu falar aqui que um técnico tem que ficar ou não no comando, eu acho que isso, inclusive, tem que ser uma decisão da direção do clube. Então, eu não vou para a arquibancada neste momento para falar se tem que ficar ou não. Eu deixo isso para vocês aí. Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Assim como eu deixo também para vergonhosa gestão do São Paulo, né? A gente teve, inclusive, uma imagem no Morumbi com as águas da chuva, né? Caindo ali no setor da imprensa, logo no Morumbi, né? Que dizem que é a única coisa que se salva, né? O estádio, né? Mas enfim, aqui neste vídeo é para falarmos de outra coisa. Do Rogério Ceni, né? E assim, que para ele, o Ferrarese joga menos do que qualquer zagueiro do São Paulo. Para ele, o Marcos Guilherme joga mais do que o Galopo, o Marcos Guilherme joga mais do que o Bustos, o Marcos Guilherme para ele é um craque. O que ele tem feito no São Paulo aí, com os jogadores estrangeiros que chegaram, ou na verdade, xenofobia, ou então, são coisas aí, podem ser coisas muito piores. Pode ser, por exemplo, que isso aí passe muito pelo desamor, é isso mesmo que ele tem pelo São Paulo. Que muita gente acha que ele é São Paulino, gosta do São Paulo tal. Eu acho que quando um profissional, ele danifica tanto a imagem de alguns jogadores, ele está prejudicando muito severamente o próprio clube. E é o que ele está fazendo com alguns jogadores que o São Paulo investiu. Teoricamente, porque os jogadores não foram indicados por ele. Bom, o André Anderson, nesse caso, o jogador brasileiro, foi indicado por ele. E aí, para mim, é burrice. Porque, em tese, ele sabia como é que jogava esse jogador. Ele não quer colocar esse jogador em campo, por quê? Porque ele quer que a equipe jogue praticando velocidade o tempo inteiro. O André Anderson é um cara que gera uma mínima cadência naquele setor. Não sabia que era assim? Por que indicou, então? Ou então não sabia. Se não sabia como jogava o atleta, por que indicou? Mas o problema é muito outro. O problema passa, por exemplo, pela questão da entrevista coletiva, que é sempre no mesmo tom ali, calmo, tá parecendo com a pessoa equilibrada. Tem algo de estranho nesse ser.
Tem algo de muito estranho nessa pessoa. Aquele equilíbrio dele ali é um negócio estranho. Mas ele geralmente usa um equilíbrio muito bom, um tom de voz muito bom para falar coisas perversas, cruéis, complicadas. Na entrevista coletiva, por exemplo, ele falando do Ferrarese, ele faz questão de falar que o jogador tem deficiência no jogo aéreo. Quando é que você escutou o Rogério Ceni falando isso do Léo? Quando é que você escutou o Rogério Ceni falando isso do Miranda, que no jogo aéreo tá pavoroso? Um jogador que se notabilizou na carreira pelo posicionamento, porque nunca teve velocidade, e também pelo jogo aéreo. Ele vem falhando justamente nesses pontos aí, deixando claro que talvez a carreira dele já está indo ladeira abaixo. E ele fala, inclusive, nesse gol do São Paulo. O Ceni não faz menção a isso. Ele não faz crítica ao jogador como Miranda. Mas ele faz crítica ao jogador como Ferrarese. Ah, tem deficiência no jogo aéreo. Isso é cretinice, isso é mau caratismo, para dizer o mínimo. Né? E aí o que acontece com o Galo? Não, o Galo vem entrando algumas partidas, não, vem entrando no segundo tempo, como por exemplo, aos 36 minutos e meio do segundo tempo, né? Para ir lá e mudar o jogo, para que o jogador não consiga fazer muita coisa, e aí, por exemplo, né, a torcida cair em cima. Né? Agora, se fizer, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada, o jogador não vai ser escalado no outro jogo. Porque foi, por exemplo, o que aconteceu com o Bustos numa partida em que ele entrou, foi lá e fez o gol, e nunca mais ele voltou para a equipe. Porque o Bustos joga menos do que o Marcos Guilherme na cabecinha pequena ou pavorosa, ou mentalidade bastante cruel do Rogério Ceni. Ele é perguntado, por exemplo, sobre a questão da escalação da equipe, né? Por que alguns jogadores não vão a campo, por que os jogadores não jogam, né? O que ele fala? Ele simplesmente fala o seguinte, né? Quem joga com ele é quem se mostra melhor nos treinamentos. É isso que ele está falando. Quem vai bem nos treinamentos acaba jogando. Né? Joga para mim, abre aspas, joga para mim quem mostra todos os dias que está melhor. O treinamento mostra quem consegue realizar melhor as funções. Eu saio externo, isso em campo, fecha aspas, para o treineiro Rogério Ceni, que está pedindo para ser do São Paulo. E já deveria ter sido do São Paulo pela maneira como está se comportando. Aliás, a forma como o São Paulo jogou, que foi um ajuste dele na equipe, já não está servindo mais. E quando não serve mais, cadê o técnico para mudar a forma da equipe jogar? Cadê o técnico para arrumar uma outra situação de jogo favorável para a equipe e construir os resultados positivos dentro de campo? Ele não está conseguindo ser esse técnico, mostrando, inclusive, limites no seu conhecimento de futebol. É isso mesmo. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, que joga para mim quem mostra todos os dias quem tá melhor, né? Ele está falando simplesmente, ele está indo para o treinamento. Porque aí somente ele tem essa verdade aí. Eu não posso ter, porque eu não vejo o treinamento. Ninguém consegue ver o treinamento. Só o técnico que vê o treinamento. Se isso é mentira, quem que vai provar que é mentira? Então, ele vai para o ambiente seguro dele. Que é aquele ambiente, aquela casinha fechada em que ninguém consegue entrar. Né? Então, agora, o que acontece? Vamos lá. Se isso é verdade, e é provável que não seja, eu duvido, por exemplo, que um Bustos seja pior do que o Marcos Guilherme, mesmo no treinamento, seja pior do que o Éder, né, no treinamento, eu duvido. E aí, para mim, se eu estou falando que eu duvido, eu estou achando sim que ele é mentiroso, eu acho que ele é mentiroso. Quando ele fala isso no treinamento, ele é mentiroso. Ou então, no treinamento, os jogadores já não estão mais conseguindo se entregar. E se não estão realmente se entregando como deveriam no treinamento, estão corretos, porque eles são punidos pelo Ceni, mesmo quando não fazem nada para isso. Né? Agora, a questão é o seguinte, um técnico de futebol, ele sabe perfeitamente que treino é treino, jogo é jogo, ok? Mesmo que o jogador não vá muito bem no treino, ele não pode ser punido dessa forma, porque é a equipe que acaba sendo punida se o jogador, dentro de campo, ele consegue entregar alguma coisa. O Bustos foi bem na partida que ele jogou pelo São Paulo. Por que ele não voltou mais? Então, vamos lá, se no treinamento ele não consegue mostrar nada, quando ele jogou, ele mostrou. Então, por que ele não voltou mais para a equipe? Se ele não joga nada no treino, coloca ele para jogar, para que a torcida perceba que o jogador não vale nada. O Ferrarese, quando jogou, mostrou ser talvez o melhor zagueiro hoje no São Paulo, evidentemente atrás do Arboleda, que está lesionado. Ele não voltou, não joga. Vai jogar na próxima partida por falta de contingente. Né? Do contrário, não jogaria. Se é que ele não vai inventar alguma coisa para não colocar o Ferrarese para jogar. E ele vem falar que o jogador tem deficiência. Como é que ele fala isso do jogador que nem joga, gente? Tá chegando agora no clube. Ele expõe esse problema do jogador.
protegendo um veterano como o Miranda, com todo o respeito ao Miranda, mas também já não está funcionando mais como antes. Nada falou, nada disse sobre o Pelé, mal posicionado no lance também, fazendo um pênalti ridículo. Ele prefere improvisar. Vejam vocês o absurdo. Ele prefere improvisar o Rafinha de zagueiro, tendo um zagueiro de origem, e ele não coloca para jogar. O Rafinha, que é um jogador pequeno, de baixa estatura, e que também não tem tempo de bola no jogo aéreo. Ele prefere colocar esse jogador para jogar como terceiro zagueiro. Ali na prática é isso. Do que colocar o zagueiro de ofício. É inacreditável. Se isso não é xenofobia, é o quê? Talvez tenha junto aí a xenofobia, a incompetência, a leitura de jogo e muitas outras coisas. Mas é pavoroso o que ele está fazendo com o São Paulo. É pavoroso. E no São Paulo tem uma boiada que não vai ter em outro clube nenhum, exceto um outro clube do Nordeste, mas olha lá, hein? Porque ele acha que ele tá com essa bola toda. Não tá com essa bola toda, não, Rogério. Se você sair do São Paulo, poucas equipes grandes do futebol brasileiro vão olhar para você como técnico para comandar o seu banco de reservas. É uma pessoa que está voltado para a ideia de treinar na Europa. Não é o São Paulo. Ele não quer. Ele gosta do São Paulo, gosta de uma ova que ele gosta do São Paulo. Ele só gosta dele mesmo. Essa declaração, ela é ridícula. Ela é ridícula. Ela é cretina. E é fruto de uma pessoa, né, aí como pessoa que talvez seja um mau caráter também. Mas que se dane o que ele seja como pessoa. Ele pode ser tudo isso, mas ele precisa ser um técnico importante para o São Paulo. E neste momento, ele está prejudicando o São Paulo, inclusive prejudicando os investimentos que os dirigentes, né, que também são muito incompetentes, fizeram. Porque se o Ferrarese joga mal na partida, por exemplo, que é tudo que o Ceni provavelmente vai estar torcendo, é porque no São Paulo é assim, o conselheiro está torcendo contra o São Paulo para que o Ceni caia, e o Ceni está torcendo contra o Ferrarese para o Ferrarese fazer o jogo ruim, para ele provar para todo mundo que ele está certo. Ninguém gosta do São Paulo. Esses conselheiros não gostam do São Paulo. O Rogério Ceni também não gosta do São Paulo. Agora, se o Ferrarese faz uma partida ruim no próximo jogo, quer entrar, todo mundo vai cair de pau no jogador venezuelano. Agora, e o emocional do jogador? Sendo mutilado todos os dias por esse técnico, que teria obrigação de empoderar os jogadores dele, mas não, ele faz questão de prejudicar o profissional. Ele só pensa nele. É mais um que usa o São Paulo, se aproveita do São Paulo para o seu próprio benefício. O Rogério Ceni não gosta do São Paulo. Acordem para essa realidade. Assim como outros também, como o seu próprio Muricy Ramalho, que é outro que poderia aparecer. É aquele que falou um dia, né? Aqui é trabalho. É trabalho o quê, Muricy? Toma vergonha na cara, Muricy. Toma vergonha na cara. Trabalha um pouquinho. Faz alguma coisa. Cobra o técnico. Né? Cobra o Pablo Maia da noite. Cobra esses garotos aí da base, por exemplo, que sobe pro elenco principal e não tem cobrança de ninguém. Faz alguma coisa, Muricy. Como você não tem competência para ser um gestor de futebol, pelo menos seja um gerente de futebol que cobra, que exerce cobrança sobre jogadores incompetentes da base do São Paulo que sobem pro elenco principal e que não jogam nada, que vão pra noitada, Muricy. Faz alguma coisa, Muricy. Chega aí nesse técnico xenófobo, que possivelmente ele é isso mesmo, incompetente, que não gosta do São Paulo, e cobra ele, Muricy. Faz alguma coisa. Tá difícil. Tá muito difícil para o São Paulo. Porque, infelizmente, parece que o tricolor do Morumbi tá entregue para profissionais, na verdade, que não estão nem aí para a história desse clube, para a grandeza desse clube, para a tradição e para as conquistas desse, que é um dos mais importantes clubes de futebol mundial. É isso.